Desde o início da história da humanidade, vemos um comportamento que se repete. Alguém que deixa de assumir responsabilidade pelos seus atos e tenta transferir culpa para os outros. Isso nos impede de ajustarmos a nossa vida ao padrão que Deus tem para nós. Nos próximos minutos, queremos prosseguir essa conversa e mostrar o que a palavra de Deus tem a nos ensinar acerca desse tão importante assunto. Olá, gente. Estou hoje em Genebra, na Suíça, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O assunto da nossa conversa diz respeito à responsabilidade. Quando Adão pecou e Deus o confronta pelo seu pecado, ele, em vez de assumir sua responsabilidade, ele, na verdade, tenta transferir a culpa. Em primeiro lugar, vemos ele dizendo para Deus, a mulher que tu me destes. E com isso, ele não apenas transfere a responsabilidade para uma outra pessoa, mas primeiramente ele transfere para Deus. Como quem diz, se o Senhor não tivesse colocado ela na minha vida, isso não teria acontecido. Muita gente falha, não assumindo a responsabilidade dos seus atos e querendo transferir isso para o próprio Deus. No entanto, percebemos também que alguns falham por transferir essa responsabilidade para outros. Assim como vemos a atitude de Adão, jogando isso nas costas de Eva. Vemos Deus de volta, colocando Adão no seu devido lugar. Ele diz no versículo 17 de Gênesis 3, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, maldita é a terra por sua causa. Em outras palavras, Deus está dizendo, e daí que ela te fez uma proposta? E daí que ela te ofereceu algo? Era sua responsabilidade dizer não a ela. Então, por você ter feito a sua escolha de dar ouvidos a ela, então por sua causa, e aqui Deus traz de volta a responsabilidade para Adão e os seus atos, o Senhor diz, então haverá agora consequências. Nós precisamos entender que nossas escolhas nos levam sempre a consequências, e quando as consequências chegam, não podemos simplesmente transferir a culpa, não podemos transferir a culpa a Deus, e também não podemos transferir a culpa às outras pessoas. Olhamos para a palavra de Deus e algumas vezes percebemos a repetição desse tipo de comportamento. Em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 37, nós vemos Moisés se colocando diante do povo e dizendo, foi por causa de vocês que eu não entrei na terra prometida. E é interessante observar esse comportamento de Moisés, porque Deus disse que Moisés não entraria na terra prometida por causa de uma falha dele. O Senhor o mandou falar a rocha, em vez de falar, ele feriu a rocha. Mas agora, diante do povo, ele está dizendo, eu só feri a rocha porque vocês me irritaram. Se vocês não tivessem me irritado, eu não teria agido dessa forma. Moisés, em vez de assumir a responsabilidade do seu ato e ter que encarar as consequências, ele está transferindo responsabilidade. E muita gente tem agido da mesma forma. Quando eu converso com pessoas, e ao longo de 25 anos de pastorado, acredite, eu já ouvi muita gente que veio se aconselhar. A maioria dessas pessoas acredita que não está vivendo o que poderia viver de melhor por culpa de outros. Ou estão culpando a Deus, ou estão culpando as pessoas, ou estão culpando o inimigo, mas a verdade é que Deus nos ensina a ter uma postura independente da conduta dos outros. Em Provérbios 15:1, por exemplo, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em outras palavras, alguém veio te tratando de uma forma diferente. Em vez de você ser duro de volta e entrar no mesmo jogo e só ver as coisas piorarem, você pode simplesmente, através de uma resposta branda, desviar o furor, resolver aquela situação. Alguns preferem dizer que por causa da maneira como foram tratados por outros é que reagiram assim. Quando Deus está dizendo, se você agir de forma correta, você pode mudar até o comportamento errado dos outros. Mas se quisermos achar desculpas, sempre teremos motivos para encontrar isso onde quer que a gente crie essa possibilidade. Jogando em Deus, jogando nas pessoas, jogando a culpa no inimigo, no diabo, como muitos cristãos acabam fazendo. Precisamos olhar honestamente para a palavra de Deus e perceber que temos dificuldade de reconhecer nossos erros. Isso é fato, é bíblico. Não apenas vemos Jesus dizendo que a gente consegue enxergar o cisco no olho do irmão, mas não a trave no nosso. Como também vemos o profeta Natan sendo usado por Deus ao confrontar Davi, ele conta uma história. E ele fala de uma pessoa que tinha agido de uma forma tão errada. Davi fica furioso com ele, condena esse homem à morte, mas Natan olha para ele e diz, ei, o cara é você. Nós estamos contando a sua história com uma outra roupagem. É fácil ver o erro dos outros, difícil o nosso. Mas nosso problema não é apenas olhar o erro dos outros e não reconhecer o nosso. É muitas vezes criar um erro para os outros quando nem sequer eles fizeram isso. E quem transfere responsabilidade não está apenas reconhecendo o erro do outro e não o seu. Ele muitas vezes está inventando um erro do outro que na verdade é o seu. E quando não assumimos responsabilidade,
fica muito difícil o conserto. Porque as consequências do que vivemos são oriundas das nossas escolhas. E se não reconhecemos nas nossas escolhas e no nosso comportamento a origem da situação onde estamos, dificilmente ela poderá ser mudada, revertida ou mesmo consertada. Deus tem uma maneira muito simples de lidar com o ser humano. Ele oferece salvação, mas ele diz, primeiro você se arrepende. Em outras palavras, ele está dizendo, admita que você errou. Admita que o problema começou com você. Assumir responsabilidade. Não é apenas se colocar num lugar para permanecer debaixo de culpa ou condenação. A ideia de Deus é justamente remover de nós a culpa e a condenação depois de assumirmos a responsabilidade de termos errado. Porque é com a responsabilidade assumida que o processo de conserto, que o processo de restauração pode ter o seu lugar. Mas se passamos a vida terceirizando, jogando isso nas costas de outros, fazendo com que outros paguem a conta, então jamais poderemos estar no lugar onde Deus espera que nós estejamos. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos advertências bíblicas sobre a possibilidade de outros nos induzirem ao erro. Não vamos dizer que isso não acontece, mas, por exemplo, a palavra de Deus fala de pessoas com as quais nós não devemos ter comunhão. Paulo diz que nós não devemos nos envolver com aquele que, dizendo-se irmão, vive, por exemplo, uma vida de devassidão e no pecado, porque ele sabe que essa pessoa pode nos afetar. E depois não adianta chegar diante de Deus e dizer, mas Senhor, eu só errei porque aquela pessoa ao meu lado, Deus está dizendo, você deveria ter se afastado dela. Então, mesmo quando há influência de outros, nós temos a responsabilidade de não nos sujeitarmos a esse nível de influência. É por isso que Deus fala com Adão, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher. Deus não está dizendo que Eva não errou. É lógico que Eva também havia errado. Mas o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 14:12 é que um dia cada um de nós estará diante de Deus para prestar contas de si mesmo a Deus. Nós não vamos prestar conta a Deus por causa de outros. Cada um presta conta de si mesmo. Por quê? Porque cada um é responsável por si, pelas suas escolhas, pelos seus atos e pelas inevitáveis consequências que vêm depois dela. No livro de Gênesis, no capítulo 40, vemos José desabafando no versículo 15 e falando que ele foi injustamente vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ele foi para a cadeia sem ter feito nada. E quando você pensa friamente, José está dizendo a verdade. Ele não fez necessariamente por merecer aquilo que ele estava vivendo. Mas nós podemos simplesmente ter uma perspectiva de jogar a culpa nas outras pessoas de qualquer desgraça ou miséria que a gente esteja enfrentando. Ou a gente pode ter um olhar diferenciado, um olhar maduro, um olhar com a perspectiva bíblica, um olhar de fé que entende também a soberania de Deus sobre todas as coisas. E quando a gente pensa nessa ótica, dá para entender o que é José agora, diante dos seus irmãos reconhecer, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ele não está dizendo que Deus forçou seus irmãos a fazer aquilo e diz, foi escolha de vocês me derrubar, me perseguir, tentar o mal contra mim. Mas José estava dizendo, meu destino nunca esteve na mão de vocês, meu destino está nas mãos de Deus. Essa é a fé que cada um de nós deveria ter, que mesmo que a gente possa ser afetado direto ou indiretamente pelas ações de outros, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas próprias ações e durante esse tempo permanecer confiantes de que há um Deus que sabe exatamente aquilo que faz. Há mais de 20 anos atrás, Deus me fez repensar aquilo que eu acreditava sobre essas coisas. Estava fazendo uma viagem e na volta dessa viagem para casa eu cruzava uma região serrana e havia um caminhão andando literalmente a 20 km por hora, segurando toda a fila gigantesca de carro atrás dele naquela serra. Porque em todo aquele trajeto não era possível ultrapassar, não apenas pela limitação determinada das faixas, mas obviamente por questão de segurança, a razão pela qual as faixas estavam lá. Depois de talvez uns 20 minutos me arrastando atrás daquele caminhão, eu já não estava suportando mais aquilo. E de repente esse caminhão entra por uma curva em um lugar que eu conhecia e eu tinha a visão do que vinha depois, pela minha direita, né? Olhando pelo lado do acostamento, era um pequeno trecho da curva que podia me permitir ver todo aquele trecho. E também um posto que havia do outro lado, onde o perigo estava ali de alguns carros sair. Eu dei uma rápida olhada, engatei a segunda marcha, estava andando em terceira, com carro com motor, com arranque, e ultrapassei rapidamente aquele caminhão. Tão logo eu fiz a ultrapassagem, eu vejo um policial rodoviário me dando sinal para parar.
Eu já fiquei angustiado, não era nem com a possibilidade de uma multa, era de imaginar o caminhão me ultrapassando novamente, aquela situação voltando ao começo dela. E quando o policial me parou, eu já estava com a carteira, o documento no carro na mão, porque eu queria resolver aquilo rápido antes de voltar para trás daquela fila. E eu me lembro que o policial me pergunta, senhor Luciano, o senhor percebeu que você cometeu uma infração? Eu falei, sim, seu guarda, eu vi o que fiz. Mas eu olhei antes e eu percebi que estava livre, que não vinha ninguém. Ele falou, olha, mas muita gente acaba não enxergando devidamente aqui dentro do posto e nós tivemos aqui algumas fatalidades. Ele diz, como o senhor infringiu o Código de Trânsito, eu vou precisar multá-lo. Eu na hora falei, olha, o senhor está certo, mas eu vou pedir que o senhor multe também esse caminhão que está vindo atrás de mim e vai me ultrapassar agora, me colocando de volta no fim da fila. Porque ele também está infringindo o Código de Trânsito. Eu falei, existe uma velocidade máxima na rodovia, existe uma velocidade mínima. O senhor deveria me multar, mas deveria multar a ele também. O guarda sorriu para mim e falou, senhor, tem dois tipos de operação da Polícia Rodoviária. Uma delas fiscaliza se vocês estão observando ou não a sinalização, que é o que eu estou fazendo com você agora. Outra, ela na verdade fiscaliza a velocidade. Para isso eu ia precisar de um radar. Eu imagino que o senhor esteja certo, que ele está abaixo da velocidade mínima. Mas ele olhou bem nos meus olhos e disse, mas o erro dele não justifica o seu, não é verdade? Poucas vezes na minha vida eu senti tanta vergonha. Não apenas pelo fato de lembrar princípios bíblicos que eu deveria observar, mas por perceber como é fácil a gente tentar justificar os nossos erros baseando-se no erro de outros. É por isso que eu quero dizer a você, policie-se a si mesmo e não culpe aos outros.